Olá, amigos do Anápolis em Destaque. Estamos aqui diretamente dos estúdios da A3 Comunicações e hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em voga, um assunto que realmente tem chamado a atenção de todos, principalmente depois da ascensão de Trump novamente ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Nós vamos falar com o advogado Fernando Henrique Mendes. Ele é advogado e sócio proprietário do Moschita e Mendes. Isso. Errei não, né? Certíssimo. Que bom. Ele é professor universitário, consultor legal em direito brasileiro do Mitchell Law Group, tô ruim para ver hoje, e consultor legal do CAB, Centro de Apoio Brasileiro ao Imigrante. Viu como é importante o assunto? Também, e isso é para nós os anapolinos muita honra, presidente da Comissão do Direito Internacional da OAB da nossa cidade. Parabéns. Formado em Direito e pós-graduado em Direito Internacional, ele também é pós-graduado em Direito Civil e pós-graduando em Direito de Família e mestrando em Direito pela Ambra University dos Estados Unidos. Dr. Fernando vai responder algumas perguntas, mas também vai colocar às claras muitas das coisas que andam acontecendo com essa deportação de imigrantes nos Estados Unidos. E é bom deixar claro, a deportação não é de brasileiros, a deportação é de imigrantes. A deportação não está acontecendo somente para o Brasil. Se a gente for vasculhar aí e entender um pouco o que está acontecendo, no governo Biden, mais de 3,5 milhões de pessoas foram deportadas dos Estados Unidos. A despeito do conjunto de imigrantes movimentarem mais de $500 bilhão nos Estados Unidos, e nós temos lá uma quantidade muito grande de imigrantes proprietários de empresas, isso virou um ponto focal do governo Trump, mas sempre foi também um ponto focal de outros governos. Por quê? Imagino eu, Valeriano, que o que acontece é que alguns imigrantes que entram ilegalmente no país cometem alguns outros pequenos delitos e, como estão ilegais, eles começam a dar despesa para o governo, porque começam a ficar presos. Que seja uma tornozeleira eletrônica, já é uma despesa, porque o Estado vai pagar por isso e tem que monitorar. Então nós vamos explorar esses assuntos e, doutor Fernando, eu gostaria de agradecer imensamente a presença do senhor no Anápolis em Destaque e quero deixar o microfone aberto para o senhor fazer suas considerações iniciais. Primeiro, é um prazer estar aqui com o senhor hoje, com todos os nossos ouvintes do Anápolis Destaque, e hoje nós abordaremos a respeito da imigração para os Estados Unidos. Uma coisa que acontece muito, se assim o senhor me permite, é que o termo deportação, ele caiu em desuso. Isso desde 1996. É algo que hoje, o que acontece? Nós utilizamos, no meio acadêmico e também algumas certas pessoas, o termo repatriação. O que é a repatriação? Ela está presente em duas vertentes. Você pode ser removido dos Estados Unidos, lá você está ilegal e você realmente recebe um convite muito duro para se retirar do país, ou você retorna para o seu país de origem. Isso acontece quando você está nas fronteiras dos Estados Unidos, isso tanto fronteiras aeroportos, tanto fronteiras físicas, México, por exemplo, e lá você não é permitido de entrar. Então, hoje nós utilizamos isso. Mas uma grande questão que o senhor levantou e que eu achei muito interessante é que as pessoas agora estão com essa impressão que a deportação ela aumentou.
Mas isso não é verdade, porque nós estamos já há vários governos com essas taxas altíssimas. Exemplo disso é que no governo Obama, que foi um governo sim conhecido por suas políticas imigratórias favoráveis, ele é o recordista em deportação. Ele realmente ultrapassou em muito, tanto o governo Biden, tanto o primeiro governo de Donald Trump, quanto até o momento esse atual governo. Obama parece que foi o que mais deportou pessoas. Ou como o senhor disse, né? Repatriou pessoas. É uma expressão que realmente é correta. Agora, pelo que eu tive lendo, quase 4.700.000 pessoas no governo Obama. Muitas Pode continuar, pessoas. desculpa. Então, uma coisa que acontece muito é que, nesses últimos dias, a mídia caiu muito em cima dessas questões. Por quê? Aviões sendo fretados, aviões até mesmo da FAB. Só que isso sempre aconteceu. Não é um cenário exclusivo de hoje. Novo, nem um pouco. A todo momento isso acontece. Só que uma coisa que nós temos que nos atentar é que Donald Trump, lá na história dele, primeiro, ele é um showman. A carreira dele foi construída em cima de reality shows e esse tipo de coisa. Então, ou seja, aquele jeito explosivo, aquele jeito bravata que ele tem, isso não é de hoje. Então, ele quer fazer barulho. E as pessoas passaram a se importar mais e, logicamente, a mídia também com essa questão. É interessante, né? A gente estava falando em off aqui sobre o poder da mídia. E até por isso alguns prefeitos que assumiram esse mandato esse ano também têm usado bastante da mídia para comunicar com a população feitos e desmandos, né? Mas esse não é o nosso assunto. O seu escritório, ele tem uma representação em Anápolis, do qual o senhor cuida, e tem uma representação nos Estados Unidos. Isso. Em que estado que fica, que cidade que fica e qual a pessoa que fica lá? Lá hoje, como surgiu o Mochiti Mendes? Nós surgimos de uma necessidade. Hoje, o Mitchell Law Group, que é o escritório que nós estamos situados dentro dele, ele existe há mais de 20 anos. Ele sempre trabalhou com imigração. E a demanda lá cresceu tanto de pessoas aqui do Brasil querendo ir para lá, pessoas precisando de um apoio aqui no Brasil. Então assim surgiu o Mochiti Mendes, que está situado em Anápolis. O Mitchell Law Group, que é o escritório qual eu faço parte, ele está situado em Atlanta, na Geórgia. Vocês são um braço do Mitchell Law Group? Nós somos um braço do escritório aqui no Brasil. E dentro do Mitchell Law Group nós também temos uma empresa que só cuida de imigração. Porque o que é que acontece? Lá nos Estados Unidos, não necessariamente para fazer certos processos imigratórios, você precisa ser licenciado no país Estados Unidos, que é o meu caso. Hoje eu sou advogado no Brasil e eu sou paralegal nos Estados Unidos. Eu fiz um curso, eu tenho um certificado, eu tenho uma credencial de paralegal lá. Mas não, o Mitchell Law Group realmente ele é um escritório de advocacia licenciado nos Estados Unidos. Bom, essa é uma informação nova, uma informação que eu não conhecia, dentre inúmeras que vão aparecer aqui. Esse paralegal que você é lá, ele dá qual a extensão de direito para que você consiga explorar? Eu consigo hoje representar os clientes em toda a esfera imigratória, exceto nos casos de corte. Ok. Quando nós falamos em casos de corte para imigração, exemplo muito prático, é muito comum que as pessoas façam a seguinte coisa: elas vão para o México e no México elas atravessam a fronteira e lá elas se entregam. Esse tipo de caso, ele provavelmente vai passar por uma corte. Por quê? Porque essas pessoas ali, elas são detidas pela polícia. Então, passa a ser um processo meramente migratório e
passa a ser um processo jurisdicional, um processo judicial. Então, nesse momento, a pessoa precisa de um advogado licenciado nos Estados Unidos. Essa informação é interessante. Eles passam a fronteira física do México com os Estados Unidos e se entregam. E se entregam deliberadamente? Deliberadamente. Porque eles conseguem eles falam que são... como é que chama? Aquele político... que vai perseguir os políticos, seria o caso? Isso, exatamente. Esse tipo de pessoa, geralmente, eles se entregam e pedem asilo. Ah, tá. Asilo. Só que o asilo hoje, para ele ser caracterizado, a pessoa tem que demonstrar que ela realmente está sendo perseguida. E em um país como o Brasil, um país tão acolhedor, um país em que a liberdade ela é muito pujante, isso não acontece muito, tanto que os processos de asilo eles são milhares, só que hoje menos de 4% é aceito. Então as pessoas elas pedem sim, mas dificilmente é aceito. Menos de 4% aceito. Nós estamos falando de brasileiros ou nós estamos falando de menos de 4% no cômputo 4% geral? 4% no cômputo geral. Ixi, é muito pouco. É muito pouco. Antigamente era mais fácil. 99, 2000, 2001. Mas hoje isso já assim, como eu posso dizer em palavras um pouco mais simples, virou figurinha carimbada para eles. Eles já deixaram de acreditar nisso há muito tempo. Tanto que o que acontece em um processo de asilo? Eles realmente é um processo judicial. Quando você se entrega, quando você passa a fronteira e se entrega, é agendada uma corte para você. E nessa corte você apresenta o seu pedido de asilo para um juiz americano. Assim como no Brasil, um processo judicial, advogado, promotor. Você apresenta esse processo e você pode verbalmente manifestar a sua questão para o juiz. Juiz, olha, eu estou sendo perseguido no meu país. Então isso é mais fácil de ser aceito em países, por exemplo, de religião muçulmana, que lá realmente existe uma perseguição muito ferrenha e muito dura. Mas já no Brasil... é mais complicado. É mais complicado. Talvez um venezuelano pudesse conseguir com mais facilidade. Cubano. Sim, entendi. São exemplos. São exemplos. São exemplos. Ok. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de que fosse clareada até. Não sei se vai ser uma curiosidade só minha, mas como é que funciona esse esquema das pessoas que vão pelo México, que muitas vezes conseguem alguma coisa, outras vezes, coitados, são deportados de uma forma complicada até, né? Porque tem uma coisa é você conseguir transpor a fronteira e se entregar. Outra coisa é você ser pego pela polícia transpondo a fronteira, né? Porque você tem que... lá tem uma divisa, você tem que pular a cerca e tal, alguns lugares um muro. Então, são duas situações que eu imagino serem encaradas diferentes legalmente. Como é que funciona isso assim? A pessoa sai do Brasil, paga alguém para levá-los para o México, ou chega no México, ele contrata alguém... já devem ter acontecido alguns relatos para vocês. Já, com certeza. Quando nós falamos em México, um apelido que foi dado pela comunidade em geral é Caicai, ou Porta dos Fundos, que é quando você entra ali de formas um pouco erradas. Então, geralmente as pessoas elas saem do Brasil e também dos outros países do mundo, elas já saem com o destino planejado. Elas saem do Brasil para chegar aos Estados Unidos. Existem grandes quadrilhas especializadas nessa questão. Que são os chamados coiotes. Os chamados coiotes. Os coiotes, eles são só uma ponta desse grande iceberg que é a imigração ilegal. Infelizmente, esse é um problema gigante que está presente em todo o globo. Então, como que funciona? As pessoas elas contratam esses coiotes buscando a chegada aos Estados Unidos. Elas saem do Brasil, elas podem chegar até o México de várias maneiras, seja de avião, seja até mesmo de outras maneiras que eles
propõem para que a pessoa chegue lá. E lá no México, eles de alguma forma tentam fazer a travessia. Essa travessia, ela é muito dura. Por quê? Porque a pessoa, ela realmente se submete a coisas assim, totalmente traumático deploráveis. mesmo. Tanto que nós temos vários clientes que eles passaram pela seguinte situação. São pessoas que já residem nos Estados Unidos, por exemplo, filhos, pais. Mais pra frente eu vou explicar as modalidades de green card para os nossos espectadores e para o senhor também. Eles residem lá nos Estados Unidos e os pais, às vezes por não terem conseguido visto, ou até mesmo os filhos, decidem ir pelo Caicai. Elas passam dias durante nessa travessia. Não é algo que dura horas, um dia, 2 dias. Nós já tivemos relatos de pessoas que passaram 40 dias nessa travessia. Por quê? Porque elas ficam escondidas. Elas às vezes estão em uma casa e tem uma denúncia, elas vão para outra casa e lá ficam escondidas até que chegue o aviso de uma pessoa que fica ali na fronteira e diz: podem tentar fazer a travessia. Então, um detalhe é que não existe tanta diferença quando a pessoa ela consegue atravessar a fronteira e quando ela está tentando atravessar a fronteira. Então eu estou enganado nessa... Porque ela acaba que ela fica presa nos Estados Unidos. Tanto que isso foi uma política que o Trump tentou adotar para que essas pessoas presas antes de atravessar a fronteira, que estão tentando, elas fiquem do lado do México. Mas isso ainda não foi possível. Então, elas ali tentando fazer a travessia, elas são abordadas pela polícia de fronteira e elas são presas. Geralmente ficam na Califórnia, que é um estado ali muito, muito próximo do México. Esse é o cenário. Que deve ser a mesma coisa que acontece com os cubanos que vão de barco. Sim, exatamente. Ok. Bom, fizemos nossa introdução, acho que muito interessante até. Aí vem a pergunta: novo governo, a gente é um novo que a gente já conhecia, porque afinal de contas ele já foi presidente antes. Mas o que esperar dos Estados Unidos de agora em diante com a nova política imigratória, se é que pode ser chamada de nova, porque nos Estados Unidos as leis quase não mudam, né? O que a gente pode esperar? Uma certa questão que nós podemos observar durante todo o discurso do Donald Trump é que a vontade dele é fazer a América grande novamente. Ele ficou muito conhecido por esse slogan de campanha. Então, sobre imigração, nada de novo no cenário. Uma questão que as pessoas às vezes elas têm essa impressão é que o Trump ele é contra a imigração. Mas isso não é verdade. Ele é contra a imigração ilegal, mas ele é um baita de um incentivador da imigração de forma legal. E deve ser um grande empregador também de imigrantes, né? Com certeza. Nas empresas dele, nós temos vários brasileiros trabalhando. E assim também em todo o território americano. Por quê? Quando nós falamos da imigração legal, nós falamos de pessoas que já saem dos seus países de origem com documentação e com permissão para lá trabalhar e lá viver. E já durante, salvo engano, na semana anterior, ele deu um discurso falando que ele precisava de profissionais capacitados. Esses profissionais capacitados em diversas áreas: saúde, jurídica, física, química, assim, grandes profissionais que os Estados Unidos ele realmente quer. Ele incentiva a imigração legal. No cenário, tudo continuará a mesma coisa. Tudo como antes. Tudo como antes. Nós temos, assim, um novo antigo, se assim eu posso dizer, mas a política imigratória ela permanecerá a mesma. Qual será a mudança, talvez sutil, que acontecerá? Isso já acontecendo desde o governo Biden. Nós tivemos, durante o governo Biden, a contratação de vários novos juízes de imigração. Por quê? Porque eles querem que as pessoas que estão com processos pendentes, isso aconteça o julgamento delas aconteça de uma maneira mais rápida. Então isso já é um projeto que vem de outras gestões. Mas Donald Trump, ele quer que as pessoas indocumentadas saiam dos Estados Unidos
E aqueles que entraram em um tempo mais breve, há pouco tempo, elas saem mais rápido. Antes, nós tínhamos casos que demoravam. Exemplo, as pessoas se entregam, ainda voltando para a questão do asilo. Elas se entregam, ela tem a primeira corte e a pessoa passa anos dentro dos Estados Unidos até que o processo seja julgado. Enquanto ela lá está, lá ela vive, lá ela tenta fazer as coisas na medida do possível, de forma indocumentada, mas ela sobrevive. Então elas não ficam enjauladas? Não, elas não ficam enjauladas. Elas passam pela primeira corte. E depois vão e continuam trabalhando e tal, sem poder serem... Sem poder. Mas aí eles possuem uma licença para trabalho? Não, eles não possuem uma licença para trabalho. O que acontece? As pessoas, elas precisam somente esperar. Elas trabalham de maneira ilegal. Essa é a verdade. Antes nós tínhamos assim uma janela de anos até que esses processos fossem julgados. Já desde 2021, esses processos eles estão sendo julgados de uma maneira assim muito célere. Coisa de 2 semanas nós temos resposta. Então nós podemos dizer que isso é uma evolução no processo. É uma evolução uma no vez processo. Que eles não querem permitir mais que a pessoa permaneça ilegal sem poder ser. Exato. Mas eles não podiam mandar a pessoa de volta, repatriar elas? Seria muito mais fácil. Só que eles ainda, apesar da porcentagem ser baixa, eles ainda têm os casos que merecem um asilo. Então, por isso, eles ainda passam por esse processo de julgamento, passam por essa análise. Isso é uma vantagem e, ao mesmo tempo, é uma desvantagem. Digo por quê? Pessoas, às vezes, que entraram nos Estados Unidos lá em 2015, alguns casos, eles ainda estão esperando resposta. Mas lá eles continuam. Por quê? O pessoal tinha já o conhecimento que isso aconteceria, mas lá eles seguiam a vida. Então agora não. A pessoa vai, ela se entrega, ela fica presa 1, 2 semanas. Nós tivemos um caso recente em que a pessoa ficou 6 dias presa e já teve o processo julgado e foi enviada de volta para o Brasil. Então é uma celeridade absurda. Isso devido à contratação de novos juízes de imigração que aconteceu na gestão anterior. E aonde que o escritório de vocês entra nesses casos? Quando nós estamos falando especificamente o brasileiro, quando o brasileiro é pego ou se entrega para a polícia migratória lá, ele necessariamente já necessita contratar um escritório para representá-lo e para auxiliá-lo? Na primeira corte que você é convocado, você tem a opção de permanecer sozinho. Você tem a opção de fazer a sua própria sustentação. Isso, obviamente, a pessoa tem que dominar o inglês. Nesse momento, nós não temos a presença de um tradutor. Você pode expor para o juiz o seu pedido, é uma petição oral. E já na segunda corte, onde realmente vai acontecer o julgamento, nessa janela de tempo você precisa de um advogado. Porque esse advogado que vai te representar durante todo o processo. E o processo de asilo, um processo bem feito e bem fundamentado, nós trabalhamos com esse tipo de processo lá nos Estados Unidos, ele é realmente um calhamaço. Ele chega assim, nós temos processos de asilo hoje que eles passam das 2.500 páginas. É um baita de um trabalho, é um baita de processo. Então, por que a presença de um advogado? Porque você tem que se embasar em leis, você tem que se embasar num contexto, não é simplesmente pedir. Você tem que ter uma bagagem jurídica para fazer esse pedido. Aí que está a questão. É aí que nós entramos. É porque eu acho que existem alguns procedimentos jurídicos que necessariamente devem ser executados por uma banca, um advogado com conhecimento. Então você pode perder brincando, né? Com certeza. A experiência que a gente vê, e não só com brasileiros, quem visita os Estados Unidos, e não somente os Estados Unidos, quem vai para a Europa, quem vai para inclusive aqui no Brasil hoje, nós somos atendidos por haitianos, nós somos atendidos por venezuelanos, nós somos atendidos
por pessoas de diversos outros países que nos prestam um serviço até relevante. Esse sonho, no caso de venezuelanos, nós sabemos que a grande maioria tem fugido de um governo, de uma prática governamental federal. Vamos colocar essa frase. E muitos saem do Brasil, e eu já conversei com alguns, por conta da oportunidade de poder crescer naquele país para onde ele está imigrando e ter uma vida um pouco mais digna, onde não haja tanta cobrança de impostos e os impostos não trazerem resultado nenhum para a vida prática. Então o imposto está servindo somente para sustentar político. Quando o imigrante conversa contigo ou com o escritório de vocês, qual você sente que é a maior lamentação dele quando ele tem que retornar? Qual é a maior tristeza dele? É o sonho não realizado ou tem alguma outra coisa, ou alguma coisa que ele passou na fronteira, ou alguma... Entendeu a questão? Qual é a maior dor dele ao vir embora? O senhor quer dizer o imigrante que está dentro dos Estados Unidos, ele tem que retornar, por exemplo, para o Brasil? Exatamente, que está acontecendo a repatriação dele, né? Que a repatriação ela é obrigatória. As pessoas, elas imigram geralmente por várias questões. Essas questões podem ser financeiras, podem ser políticas, podem ser familiares. Então tudo isso pode acontecer. A depender dessa questão, nós temos um resultado totalmente comum, que é a tristeza, é a dor, é um sonho que desmoronou. Infelizmente, as pessoas elas vão para os Estados Unidos, ainda existe sim a busca pelo sonho americano. Quem acho que nunca sonhou em estar nas praias de Miami, em ter um belo carro, ter uma bela casa, ter um poder de compra maior. O poder de ter. O poder de ter. Então, acho que a dor da frustração seria o que eu mais percebo nessas pessoas. E quais as consequências práticas um deportado ou repatriado tem com relação ao país de onde ele teve que voltar? Então, nós estamos falando dos Estados Unidos, vamos falar dos Estados Unidos. Então, a pessoa o imigrante foi para lá, passou por todo o processo, mas infelizmente não foram aceitas as suas considerações, as suas justificativas, e aí ele teve que retornar. Ele foi repatriado num desses aviões aí. Quais as consequências dele com relação ao país Estados Unidos? Ele vai poder voltar lá, ao menos para passear? Ele tem um tempo que ele não pode voltar? Ao voltando para o Brasil, fica anotado alguma coisa na sua caderneta, vamos colocar assim? Ótima pergunta. Quando a pessoa ela se dirige aos Estados Unidos, até mesmo pessoas que tentam um visto e não conseguem, seja até mesmo o visto de turista, eles têm uma ficha da pessoa. E lá fica carimbado a sua tentativa, a sua negativa. E para as pessoas que foram para os Estados Unidos de forma ilegal, lá foram pegas e foram convidadas a retornar para o seu país de origem, acontece o que a gente chama de red flag. Eles acendem uma bandeira vermelha dentro do histórico dessa pessoa. Fica sinalizado. Fica sinalizado. Da mesma forma, pessoas, por exemplo, que vão para os Estados Unidos para comprar e realizam a venda desses produtos no Brasil, tentando fugir das taxas. As pessoas que fazem esse trânsito de maneira muito frequente, elas têm uma observação na caderneta de locomoção delas. Então a pessoa sim, ela fica com essa credencial negativa com o governo. Pode acontecer sim dessa pessoa ter a oportunidade de ir para os Estados Unidos de novo. Exemplo, uma pessoa que foi para lá, indocumentada, lá permaneceu e depois tentar o visto de turista. Pode acontecer que sim, mas isso é muito difícil,
Porque os Estados Unidos, ele entende que uma vez que a pessoa pode ter se submetido a tantas maneiras de entrar no país de forma ilegal, ela não merece ir para os Estados Unidos para turistar. Uhum. Um assunto também... Ela pode usar isso como argumento para permanecer lá. Como argumento para permanecer lá. Então, nós vemos que em todos os vistos, em todos os procedimentos de green card, os Estados Unidos ele observa muito a intenção da pessoa. Se você pega um visto de turista, a sua intenção é turistar. Uhum. Logo, você não pode trabalhar. E quando nós preenchemos o formulário de visto, lá tem algumas questões e uma delas é não trabalhar. Mas já quando a pessoa ela vai para os Estados Unidos com um green card, seja ele um green card através de laços familiares ou um green card de trabalho, aí sim isso pode acontecer. Exemplo que acontece muito lá no escritório é pessoas que foram para os Estados Unidos naqueles famosos anos de ouro, lá na época de 98, 2001. Lá elas tiveram um filho e foram convidadas a se retirar do país em algum momento. Passaram alguns anos lá. Esses filhos, eles estão completando ou vão completar ou já completaram a idade de 21 anos. E esses filhos podem documentar os pais. Os pais ou somente a mãe? Os pais. Os pais. O pai e a mãe. Então, esses filhos, mesmo que os pais tiveram um tempo de permanência ilegal nos Estados Unidos, eles são sim beneficiários de green card. Obviamente nós observamos algumas questões, mas eles podem ainda ter a chance de ser pessoas documentadas. Que informação interessante, porque a gente tem muito a ideia de que somente a mãe, a matriarca, é que poderia ser legalizada. Não é bem legalizada, é ter a entrada legalizada, né? E a permanência também, claro. Uhum. Mas aí quando a pessoa recebe o green card para ir para lá, nesse caso específico, ela pode morar sem o menor problema? Sem o menor problema. Mas é válido para trabalho ou não? Sim. Vou explicar para os nossos espectadores como que funciona a divisão dos vistos. Nós temos vistos de imigrante, pessoas que querem imigrar, residir, trabalhar, pessoas que querem somente turistar no país. Pessoas que vão para turismo não podem trabalhar e algumas outras questões que elas ficam restritas. Pessoas que vão com visto de imigrante, seja ele obtido através de laços familiares, no caso que eu citei, seja ele obtido através de vistos de trabalho, por exemplo, pessoas que trabalham no Brasil e recebem oferta de emprego nos Estados Unidos. Lá sim, quando você recebe um green card, você tem o direito de residir e trabalhar. Por quê? Você pega, exemplo, quando você passa pela entrevista do green card que acontece aqui no Brasil, lá na Embaixada do Rio de Janeiro, passam-se de 30 a 40 dias, você recebe o seu green card, seu documento. E junto dele você recebe a sua work permit. Então, ou seja, são documentos diferentes, mas sim, você está apto a morar de forma legal e lá gozar de todos os direitos inerentes a residir nos Estados Unidos, como também trabalhar. Muito interessante. Se uma pessoa foi naquela época para os Estados Unidos, época de ouro, diga-se, e lá ela teve acesso à sua à sua licença de dirigir, a sua identidade, o seu CPF, né? Uhum. que é o Social Security. Mas não era para trabalho. Mas ele teve acesso a isso, já vão lá 30, 40 anos. Existe algum direito que essa pessoa pode solicitar para que tenha algum documento de permanência ou isso o habilita a ter alguma facilidade? Mesmo ele não estando morando mais lá, ele ficou lá por um tempo, nunca ficou ilegal e voltou para o seu país de origem. Entendi. No caso, Brasil. Quando a pessoa não deixa de residir lá, em 2001 nós tivemos uma lei do Obama que ela se chama DACA. O DACA, ele proporcionou a pessoas que estavam lá há certo tempo e trabalhavam e assim recebiam e contribuíam com seus impostos a se documentarem.
essas pessoas que ainda estão lá, isso desde 95, que existem sim casos, elas ainda podem se beneficiar do DACA. Mas se algumas pessoas elas saíram, se as pessoas saíram, aí não, infelizmente elas perderam a chance e perderam o direito. E um ponto também que é relevante é que o que aqui acontece? Algumas pessoas elas vão para os Estados Unidos de forma ilegal, lá elas vivem, permanecem e elas se envolvem em algum problema. Seja, por exemplo, a gente tem o maior exemplo é DUI. DUI é quando a pessoa é pega pela polícia dirigindo embriagada. Ela consta na ficha criminal dela essa observação. Até porque ela é levada para a corte, né? Ela é levada para a corte. Lá ela teve um filho e ela voltou, ela foi repatriada. Para essa pessoa ser submetida ao green card, para ela ter o seu green card aprovado, o DUI foi só um exemplo, mas em qualquer tipo de relação crime, ela pode passar por um processo de perdão, que é o processo de waiver, que nós também fazemos. Esse processo de perdão é nada mais do que explicar para um juiz americano, ele julgará esse processo, que a pessoa, ela cometeu aquele delito em determinadas circunstâncias e agora ela está pedindo perdão para que depois ela possa pedir o green card e ter o green card aprovado. No caso, vamos tentar entender aqui para ficar mais fácil. A pessoa teve um filho lá nos Estados Unidos e aí ele foi pego antes ou depois pela polícia por uma embriaguez ao volante e depois disso ela resolveu voltar e ela ficou com uma anotação, né? Red flag. E aí ele ficou lá com essa anotação e veio embora. O filho atingiu 21 anos e tem o direito de solicitar o green card para os seus pais. Então ele pediria, vamos colocar nós como homens, né, para o seu pai ter o green card para poder ir para lá e morar legalmente. Porém, ele tem uma bandeira vermelha na anotação dele. Nesse caso específico, é que pode solicitar o perdão. Isso. E esse processo de perdão normalmente dura quanto tempo? Ele é um processo mais demorado. Geralmente, o processo de green card, ele está demorando hoje de 12 a 24 meses. Essa é a nossa previsão para os nossos clientes. Com o pedido de perdão, nós acrescentamos em média 14 meses, porque ele demora um pouco para ser julgado. Porque hoje o green card, o procedimento de green card, quando é feito aqui dentro do Brasil, nós passamos por 3 órgãos. Esses órgãos são o NVC, que é o National Visa Center, o SIS, que é o Centro de Imigração, se assim eu posso dizer, e a Embaixada Americana. A pessoa passa, quando existe um processo de perdão, ela passa pelo NVC, ela passa pelo SIS, antes do processo ser enviado para a embaixada, que é onde realmente vai ter o julgamento pelo cônsul daquele pedido de green card, nós temos que entrar com o perdão, para que esse perdão ele ocorra e ele seja julgado antes da análise do pedido de green card. Mas você entra com o perdão na embaixada ou entra lá nos Estados Unidos. Nós entramos lá nos Estados Unidos. Aí esse procedimento ele é julgado pelo órgão anterior, pelo SIS, e eles comunicam à embaixada que esse perdão ele foi aceito e assim o cônsul pode proferir o julgamento dele. Mas mesmo assim não garante que o cônsul vai ou não aceitar. Infelizmente, o poder do cônsul ele é totalmente discricionário. Até mesmo as pessoas, os clientes às vezes perguntam para nós: eu sou filho de cidadão americano, eu sou pai de cidadão americano, é 100% de garantia que eu conseguirei o meu green card? Infelizmente, nós não podemos falar isso. Por quê? Porque o cônsul, ele vai julgar. E o procedimento, a decisão é totalmente dele. Assim como também ninguém pode afirmar que você vai conseguir o visto para passear nos Estados Unidos quando você vai na imigração fazer o seu visa lá. Porque eles têm a política de
analisarem e darem a ideia que eles quiserem. Exatamente. Você pode estar completamente apto e chegar lá e ter o seu visa negado, e ter o seu visto negado e pronto. Nesse caso específico, ele fica com uma anotação, mas quem está anotando ali é aquela pessoa que julgou naquele momento. E aí existe a possibilidade de que no outro momento ele possa ter o visto de uma forma mais tranquila? O visto de turista, o senhor fala? Sim, existe sim. O que nós fazemos em certos casos? Primeiro, para conseguir o visto de turista, as pessoas pensam que é simplesmente preencher o formulário, marcar a entrevista, lá vão e lá tá tudo bem. E lá muitas vezes tem uma negativa. Lá no escritório nós trabalhamos com a construção de um perfil. Nós analisamos trabalho, analisamos vínculos com o Brasil, analisamos rendas, para que assim, depois de estruturado esse perfil, nós realmente preenchemos o DS 160, que é o formulário do visto, da melhor maneira e com a maior riqueza de detalhes possível, para que nós aumentemos a chance de aprovação. Mas essa aprovação, ela infelizmente, ela não é garantida. Nada é garantido. Nada é garantido. Nada é garantido. E não existe uma lógica assim que a gente pode pegar para isso, né? É curioso. Mas paciência, né? Cada país tem as suas leis, a sua forma de tratar. Eu imagino assim, alguém que pediu um visto para o Brasil próximo ao Carnaval, ele vai conseguir com mais facilidade nos países. Por quê? Porque nós sabemos que o Carnaval é uma época que é muito benéfica em termos de negócios para o Brasil e traz uma divisa incrível, e nada melhor do que uma divisa em moeda estrangeira, né? Com certeza. E fora esse período deve ter um pouco mais de dificuldade até para conter um pouco a política imigratória. Isso é a minha cabeça, né? Mas pode ser que seja assim. Doutor Fernando, o bafafá, vamos falar assim, né, no português claro, criado quando o novo governo Trump assumiu, quando o Trump assumiu o novo governo, agora em janeiro, daquele problema do avião, onde o avião teve teve problemas mecânicos, ficou parado no sul, se não me falha a memória, ou Manaus, agora eu não lembro. E depois descobriram que sem alimento, sem ar-condicionado, todos acorrentados, pessoas passando mal. Como isso foi visto e como isso está sendo tratado, se é que o senhor tem essa informação, pelo consulado ou pelas autoridades brasileiras responsáveis por tal? Eu tenho conhecimento desse caso. E o que aconteceu? Infelizmente, aconteceu e veio a público, mas esse caso ele é tratado de maneira um pouco relapsa, tanto pelo governo do Brasil, tanto pelo governo americano. Falando em soluções práticas, o que acontecerá? O Brasil enviará uma carta para os Estados Unidos responderá a essa carta, e assim nós teremos a solução. Infelizmente, esse tipo de questão, ela foge do controle, e os países eles tentam manter a diplomacia nesse caso. Por quê? Seria abafar e colocar debaixo do tapete? Exatamente. Nós tivemos ali a presença de pessoas assim, algemadas, acorrentadas. E qual foi a justificativa para que isso acontecesse? Segurança daqueles que estavam responsáveis pelo transporte dessas pessoas. Isso pode ser verdade? Pode. Às vezes realmente foi um procedimento necessário. Mas como também pode não ser. Infelizmente nós não sabemos o que aconteceu e quais foram os motivos
que acarretaram essa situação, mas a solução prática para isso vai ser uma carta. Tudo bem, que seja um tratamento entre consulados, né? Agora, é verídica a informação, se é que o senhor tem conhecimento, de que em todos os procedimentos de repatriação para países, seja quais forem, os repatriados vão algemados e com correntes? Na grande maioria, sim. Porque desde o primeiro momento, quando eles saem do centro de detenção, a maioria estão lá, eles já saem algemados, tanto com algemas nas mãos quanto nos pés. É prática. É prático. É lei. É lei. Exatamente. Porque lá dentro dos Estados Unidos, os agentes que estão conduzindo essas pessoas, eles prezam pela segurança. Infelizmente, é um estereótipo que essas pessoas passam. Pessoas que estão dentro de um centro prisional é porque não fizeram coisas agradáveis à visão do país. Estão ilegais. De alguma forma. Estão ilegais. Não necessariamente documentalmente, mas praticaram o ato ilegal, então são ilegais. Então, logicamente, eles entendem que nada mais correto do que manter essas pessoas algemadas. Tudo bem, mas aí vem uma questão. Tá, o avião é americano, foi fretado pelo governo americano para trazer. Mas nós estamos em solo brasileiro, em espaço aéreo brasileiro. Nós temos o espaço aéreo que é de cada país, né? Nós estamos dentro do espaço aéreo do Brasil e depois em solo brasileiro. Quando entra no espaço aéreo de um país, não seria necessariamente obrigatório a cumprir as leis daquele país, ou porque dentro do avião, o avião sendo de outra bandeira, vale a lei daquele país? Nós temos a presença nesses casos que, quando nós falamos de aviões oficiais dos governos, aquele avião ele representa a figura de uma extensão territorial daquele lugar. Isso seria então analisado como a embaixada no país. Como a embaixada no país. É um território americano, no caso dos Estados Unidos. Exato, é um território americano onde lá são aplicadas as leis americanas, mesmo ele estando dentro de um espaço aéreo geral brasileiro, mas ele é uma extensão territorial americana. Só deixa de ser se ele passar da barreira do avião. Passar da barreira do avião, isso. Quando as pessoas descem, o avião pousa e as pessoas descem, estão em solo brasileiro, aí sim elas passam a receber a aplicação da lei brasileira. Tem uma coisa interessante, que é assim, sobre as algemas, e que pouca gente se atenta. É estranho? Sim, é estranho. Eu também acho estranho. Você está dentro de um espaço confinado, que é um avião. Eu não acredito que uma pessoa vá roubar seja lá um objeto que for, para quebrar uma janela, para provocar o avião cair, ou sequestrar um avião que tem aquela porta que hoje ninguém arruma mais com acesso aos pilotos. Então é uma situação inerente a cada país, com decisão de cada um. Eles são possibilitados a fazer isso. Agora tem uma coisa interessante nos Estados Unidos, que quem vai lá vê, é que quando você é abordado pela polícia americana, se o policial achar, na interpretação pessoal dele, que você é uma pessoa ou a situação pode levar a alguma agressão, tem alguma dúvida, alguma coisa, ele pede para você ficar de costa, ele vai te algemar, ele vai guardar você no carro da polícia só para averiguação. Independe da situação. Isso vai depender da interpretação do policial. Concorda? Concordo plenamente. E isso quanto mais as pessoas não assustam, porque é uma maneira da aplicação da lei, e a lei permite que eles façam isso. O que não pode acontecer é a agressão.
O policial não pode pegar à força, a não ser que tenha acontecido algo ilegal, né? E aí eles pegam mesmo, jogam no chão, pisa, aí eles aplicam a lei de forma veemente. Uma questão que também é interessante é que os Estados Unidos ele preza muito pela segurança, tanto do país quanto dos seus oficiais. Exemplo, as pessoas às vezes elas pensam que, nossa, consegui o meu visto, estou indo para os Estados Unidos. No aeroporto, ali no momento de passar pela polícia, você pode ser barrado e ser convidado a se retirar. E isso pode acontecer até mesmo com as pessoas que são portadoras de green card. A única pessoa que não está sujeita a passar por esse tipo... É o cidadão americano. Ele é a única pessoa que pode entrar e sair livremente dos Estados Unidos. E até entra por outra fila. Exatamente. Então, green card nunca aconteceu com os nossos clientes. Mas nós já tivemos alguns clientes que tinham visto de turista. Eles tinham visto já há bastante tempo, lá tentaram. Só que o que aconteceu? Um deles era um casal viajando em família. Um deles estava envolvido em um processo judicial aqui no Brasil. E eles tiveram essa informação. Eles estavam indo de férias para Disney e lá ele foi convidado a não entrar no país. Tiveram do aeroporto que voltar para o Brasil. Aliás, isso é uma informação muito importante. Haja vista que tem sido aplicado agora pelos legisladores, aliás, pelos juízes e quem cuida disso. Se você tem um processo no país, a sua habilitação tem sido suspensa e também o seu passaporte tem sido confiscado, vamos colocar assim. Então, dependendo da dívida que acontecer no Brasil, isso tem acontecido. Particularmente, eu acho muito exagerado, mas é para que não haja a fuga dessa pessoa para outros países e aí vire um caso de Interpol, né? E complica tudo. Mas, doutor Fernando, a quantidade... A gente viu que no início desse ano as coisas ficaram feias lá nos Estados Unidos para o imigrante, seja ele de que país for. E em alguns casos, tipo New York, onde tem muito brasileiro, ali junto de Nova York, as pessoas estavam com medo de ir ao médico, de ir tomar sua refeição em algum lugar, de sair à rua, de até ir trabalhar. Infelizmente, isso é verdade e pode acontecer de ser abordado em qualquer desse tempo, inclusive dentro de casa. Sim. Essa é uma questão que as pessoas que estão ilegais lá, elas podem passar por nós chamamos assim, em outras palavras, de batida a qualquer momento. Você pode estar no seu carro, você pode estar dentro da sua casa, você pode estar no seu trabalho, mas você está em um contexto geral dentro dos Estados Unidos. Então, sim, você é e pode ser submetido a um convite de retirada dos Estados Unidos. Como ir para os Estados Unidos legalmente? Essa é uma pergunta. Como fazer todo o processo? E a segunda parte da pergunta é: quais são as formas mais aceitas e menos complicadas de se tornar não digo cidadão, mas um habitante lá? Como é que é a expressão que eles usam? Geralmente, a pessoa que está fora, o cidadão, ele é um portador de green card. Ele é a pessoa que tem o visto de residência permanente. Essa é a diferenciação do cidadão para aquele que pode residir lá. Hoje, as maiores modalidades de ter o green card são por laços familiares, pessoas que ou se casam com um cidadão americano, ou são pais de cidadão americano,
são filhos de cidadão americano até certa idade não casados e irmãos de cidadão americano também podem ter o green card. Essa é a primeira modalidade relacionada aos laços familiares. Interessante. Irmão? Irmãos de cidadão americano. Eles também... Mesmo que ele tenha nascido no Brasil? Mesmo que ele tenha nascido no Brasil. Exemplo fictício. O senhor tem um irmão, cidadão americano, independente da idade. Ele pode sim ser o peticionário de um green card para o senhor. E precisa ter uma idade com relação a isso ou independe da idade? Independe da idade. Nós temos a presença de algumas filas diferentes. Exemplo, pais e filhos e cônjuge não pegam fila para solicitar o green card. Nós podemos fazer o requerimento hoje, que esse requerimento vai ser julgado da maneira mais rápida. Para outros tipos, exemplo, o irmão, você entra em uma fila. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele anualmente, quando abre-se o ano fiscal do país, eles abrem uma quantidade X de vagas. Então, ou seja, hoje um green card por laços familiares, irmão, cônjuge, filho ou pai, ele demora de 18 meses, é a média. Já para irmão, ele demora 8, 10 anos, mas ele acontece. Tá. E a outra opção, conforme o senhor perguntou, é o green card através de trabalho. Aí nós entramos em vistos tipo EB1, EB2, EB3, EB4 e EB5. Tá, vamos explicar, porque senão o nosso ouvinte não vai saber o que é EB1, EB2, EB1. Vamos lá. São os famosos EBs. EB1, aqueles profissionais que se destacam em arte, música, essas formas de expressão mais livres, que tem cantores famosos, eles têm um visto específico para eles, um visto de imigrante, que é o green card, através disso. EB2, profissionais que têm uma carreira, como eu vou explicar? Uma carreira docente, se assim eu posso dizer, de grande notariedade. Grande relevância. Professores, estudiosos, pesquisadores, grandes médicos, grandes advogados, eles têm uma modalidade de green card para eles. Deixa eu fazer uma pergunta antes que eu passe para frente aqui. Nesses dois específicos até agora, depois pode ter mais, a pessoa necessariamente tem que ficar morando lá ou ele pode ser como um docente, por exemplo, o EB2, né? Ele dá aula de doutorado ou pós-doc numa universidade lá como convidado e ele vai lá 4 vezes, 5 vezes ao ano. Ou um cantor que eventualmente vai fazer lá a sua apresentação 2 vezes ao ano, ele não necessariamente vai residir nos Estados Unidos. Esses são os casos também da pessoa ter o green card, não? Não, porque o green card, ele é o visto de residência permanente. Então os Estados Unidos, ele quer que você resida lá. Se você não residir, não tem o porquê você ter um green card. E se você tiver uma residência física e uma casa em seu nome lá, isso necessariamente já comprova que você é um residente ou a análise deles é realizada pela transposição de fronteira? Pela transposição, porque eles exigem a presença física. Tá. É recomendado que a pessoa portadora de green card, lembrando que o green card ele pode se transformar em cidadania passado algum tempo. Você pode requerer a sua cidadania. A necessidade que o governo vê é que a pessoa ela passe nos Estados Unidos de 3 a 6 meses do ano dentro do país. Porque assim lá ela reside, lá ela faz, lá ela gera riqueza para o país, lá ela tem seu trabalho, sua casa, tem o seu carro, lá ela tem a vida dela. Então a recomendação é de 3 a 6 meses. Ok, EB3. EB3. EB3 também conhecido como unskilled, profissionais que têm uma aptidão, mas não tem um diploma, diferente do EB2. O EB2 existe diploma, EB3 sem diploma. Exemplo disso,
marceneiros, mecânicos, pessoas que foram aprendendo no decorrer da vida com a prática e hoje são grandes profissionais, essas pessoas têm o green card para elas. E vocês fazem a aplicação, fazem o processo para isso. Nós fazemos esse tipo de processo. Interessante. Então, se eu for para lá e for um grande mecânico ou um grande funileiro, montar minha portinha, eu posso solicitar anteriormente um visto de residente lá, especificamente para, nesse caso, isso não quer dizer que vai ser aceito. Nós estamos falando solicitar, usar o escritório de vocês como a porta para fazer as coisas legalmente. Lembrando que para todos esses é necessário um requerimento prévio. A pessoa ela sai do Brasil já com autorização para fazer isso. Ela já sai com o seu documento. Para as pessoas que estão já dentro do solo americano, a situação é diferente. Sim, claro. A situação é diferente. Nós estamos falando para pessoas que moram isso, aqui. Que moram aqui, querem ir para lá. Exatamente. Viver o sonho americano e legalmente. Legalmente. E esse visto EB3, por exemplo, nós estamos falando sobre ele, desses profissionais liberais que não têm a habilitação de uma faculdade ou coisa assim, né? Que eles são mais práticos, vamos colocar essa frase. Ele demora muito? Hoje existe um tempo médio, porque a solicitação do Green Card por trabalho ela é um pouco diferente da solicitação por laços familiares, porque nós acrescentamos um órgão, que é o Labor Department, que é, em outras palavras para os nossos ouvintes, para eles que eles possam entender, é como se fosse o Departamento do Trabalho. A empresa, situada lá nos Estados Unidos, ela precisa fazer a contratação de um profissional. E lá eles divulgam essa vaga. Às vezes eles não encontram dentro de solo americano um profissional que atende aquelas qualificações. E a pessoa, seja de qual país for, ela pode se candidatar a essa vaga. Então, juntamente com a empresa, nós cuidamos dessa tramitação. A empresa entra com a demanda e nós cuidamos de toda a tramitação para que a pessoa possa... Necessito desse profissional com essa qualificação específica. E então, entendi. EB4. EB4. Visto para profissionais, não profissionais, para pessoas que se encaixam em categorias diferentes. Eles têm é um visto misto. Exemplo, para poder ficar mais fácil, visto religioso, visto para pastores, visto para bispos, visto para pessoas de várias denominações que já religiosas. Foi muito fácil e hoje está mais complicado. Hoje é bem complicado. Por quê? As pessoas às vezes têm a impressão de que meramente basta já tivemos casos assim, basta eu abrir a minha igreja, a minha congregação, lá pequenininha com os 10 membros, posso solicitar um visto religioso. Não mais. Hoje, para fazer a construção de um visto religioso, também é um baita de um trabalho, é um processo bem grande. Nós precisamos documentar tudo. Desde quando você começou a sua carreira pastoral ou a carreira em qual religião for, desde quando você está vinculado a certa entidade religiosa, quais são as motivações que te levam a hoje ir para os Estados Unidos. Você vai abrir uma filial dessa igreja lá, você vai cuidar, você vai se profissionalizar, você vai fazer algum curso de extensão. Então esse é um exemplo de visto EB4, também Green Card. EB5, visto de investidor. Pessoas que querem e têm condição financeira de aplicar certa quantidade de capital dentro dos Estados Unidos e lá abrir uma empresa, gerar renda para o país, gerar emprego para cidadãos americanos e ela sim pode conseguir um green card através disso. E ele tem, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, por favor, ele tem uma quantidade de empregos mínimos para ser gerado e também de renda de valor mínimo de entrada lá para conseguir esse visto, concorda? Exatamente. Ok. Hoje, a quantificação em dinheiro ela é alta, ela é de quase $1 milhão para que a pessoa
passe e seja apta a conseguir esse documento. E também os profissionais de 8 a 10 no mínimo. Para fazer o visto EB5, esse é um visto que nós não trabalhamos. Por quê? Ele é um visto muito complexo, ele envolve uma equipe muito grande. Por quê? Ele, diferente dos outros, você precisa estar alinhado com contadores, administradores, conselho de empresa, empresário e parte jurídica. Antes de submeter o seu procedimento, você tem que apresentar para os Estados Unidos um plano de negócios. Esse plano de negócios, ele tem que ser concretizado, todas essas questões, tanto o valor que você vai investir, como você vai investir, quanto você investirá, quais empregos você gerará. E esse plano de negócio, ele tem que ser feito por alguém nos Estados Unidos ou pode ser por algum brasileiro? Pode sim ser por algum brasileiro. Okay. Inclusive no Brasil nós temos grandes empresas especializadas só na confecção do business plan. Uhum. Então pode ser feito por qualquer um. Né? Próximo. EB. Foram 7? todos. EB1. Não, do EB1 é o EB5. Então isso. Bom, agora nós estamos, infelizmente, chegando no nosso tempo e espero que nós tenhamos oportunidade para mais. O que nós não abordamos e que o senhor gostaria de colocar para os nossos ouvintes? Eu acho que algo que é muito interessante de ser dito é que muitas pessoas tentam, de maneira errada, ir para os Estados Unidos. E isso não é o correto. Não se submeta a ir pelo México, a entrar pela porta dos fundos, porque isso não acarretará em uma boa consequência. Então, caso você sonhe em ir para os Estados Unidos, caso você sonhe em ir como turista, caso você sonhe em morar nos Estados Unidos, vá de maneira correta, vá de forma legal. Então essa acho que é a grande mensagem que eu quero deixar para os nossos ouvintes. Apesar de ter tão pouca idade, a fisionomia mostra, né, o nosso convidado, ele já tem 10 anos de experiência trabalhando e olhando com relação a essa área de direito internacional e direito civil, mas mais focado no direito internacional, né? E agora com uma posição também dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Anápolis, o foco fica ainda maior. Que tal deixar o telefone de contato para as pessoas que querem fazer as coisas legalmente e fazer como nós fazemos, que graças a Deus é assim, sair da forma legal, solicitar o visto da forma legal, ir para os Estados Unidos da forma legal e não correr o risco de ser parado por um policial lá e falar assim: você é ilegal? Vem comigo. E ser, infelizmente, convidado a se retirar dos Estados Unidos. Convidado de uma forma muito interessante, algemado. Muito persuasiva. Vamos lá. As minhas redes de contato, primeiro o pessoal pode me achar no Instagram. Meu arroba é fernandomendes.adv. Lá eu estou. E lá também no Instagram vocês terão acesso ao meu número de contato, ao número de contato do nosso escritório, que hoje é 62992177617. Fernando Mendes .adv. Isso mesmo. E olha, eu tô achando ruim parar o assunto, porque eu acho muito gostoso. Fernando, muito obrigado. Eu acho que foi esclarecedor. Creio que essa midiática política contra imigrantes deve voltar para aquilo que era normalmente, essa é a opinião minha, até porque já está diminuindo um pouco o fogo. Infelizmente, acho que todos pegam o mesmo assunto, pinça ele e ele é jogado e depois ele é esquecido. Mas é um assunto importante,
é um assunto que está em voga e é um assunto que a gente tem que prestar muita atenção desde sempre. É importante que você esteja legal em qualquer país. Aliás, para a gente que sai, uma das coisas que fazem uma diferença incrível é quando você volta para o país e você é legal. Isso faz uma diferença imensa como ser humano e como pessoa que está trabalhando, andando, circulando, passeando naquele país. E o Dr. Fernando foi esclarecedor naquilo que apresentou para a gente. Creio que as perguntas foram muito bem discorridas e respondidas. E esse programa vai estar no YouTube para pesquisa. Dr. Fernando, muito obrigado novamente pelo papo. E Anápolis em Destaque termina agora e eu sou o Valeriano Sayum. Informação com credibilidade.